Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de novidades e grandes bênçãos e surpresas do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso entendimento, sobre a nossa alma, o nosso coração e o empenho de todas as nossas forças e dedicação. Nós declaramos o governo de Cristo Jesus, o governo de Cristo sobre a nossa casa, o governo de Cristo sobre todas as coisas, as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos, decisões e desejos. Nós declaramos o governo de Cristo, o governo do Altíssimo, o poder do Deus Todo-Poderoso, vencendo o leão da tribo de Judá, rugindo, nos concedendo vitória nas guerras, nas batalhas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, declare, profetiza um dia abençoado, que a sua vida é abençoada, que a sua casa é abençoada. Ainda que esteja acontecendo coisas, vai profetizando como o início dessa campanha, como o profeta Ezequiel, mesmo naquele vale de ossos secos, mesmo diante daquela situação, diante de como se encontrava a área espiritual do povo de Israel, ainda que parecia muito difícil de reverter aquele quadro, o Senhor direcionou ao profeta: profetiza nesse vale. O Senhor, Ele deu direção, profetiza dessa forma e fale dessa forma. Então abra o seu coração, profetiza, deixa Deus trazer as orientações, as declarações necessárias. Mas você comece a declarar o poder de Deus, a declarar a palavra de Deus, a declarar, se posicionar como alguém, como um porta-voz do Senhor, que chama a existência a vida, um milagre, que chama a existência a intervenção de Deus, porque você crê. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu sou a missionária Jessie, se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, a partir do verso 7, diz: depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Verso 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Verso 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 14, então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Queridos, aqui o texto que nós estamos meditando, que nós estamos aqui nos debruçando, que nós estamos na direção do Espírito Santo para observar as riquezas dos detalhes desse texto, dessa história preciosa. O Senhor Jesus lá atrás, Ele disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por isso. E eu estarei sempre trazendo à memória essa questão, porque certamente quando se levanta algo que a gente não está esperando na nossa vida, algo que notoriamente, como aqui no texto, muito difícil, como lidar com a morte, só Deus é quem pode consolar, só Deus que pode visitar o mais profundo do coração do homem. O Senhor, Ele falou:
que aquela enfermidade não era para a morte. Mas agora o Senhor ele fala aos seus discípulos que era necessário que eles voltassem lá para a Judéia. Então os seus discípulos, ao falar Jesus que Lázaro ele estava como alguém que estava com um sono profundo, como alguém que dorme, os seus discípulos entenderam que era um sono comum. E o Senhor Jesus, ele estava anunciando um grande milagre. Mas no momento que a gente está passando por conflitos, porque os seus discípulos falaram, Rabi, mestre, lá os homens, as pessoas queriam te apedrejar, nós vamos tornar para lá, mas Jesus falou, o nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Até os seus discípulos não estavam entendendo por conta dos conflitos, as coisas que aconteciam por conta das evidências da perseguição que começava a surgir por conta dos milagres que Jesus operava. Então o Senhor ele falou, ele disse que ele iria lá com o objetivo de despertar Lázaro daquele sono. Mas ainda assim os seus discípulos disseram, se ele dorme, estará salvo. Então Jesus, ele abre claramente aos seus discípulos, dizendo, Lázaro está morto. Provavelmente algumas pessoas se perguntam, mas se Jesus dizia que essa enfermidade não era para a morte, como que Lázaro agora se encontra morto? Eu até estava conversando isso com uma pessoa. Como é interessante, como o Senhor ele antecipa o milagre para a gente mediante ao susto, a preocupação, o desespero, a dor que nós estamos naquele momento a passar, a viver, a sentir, a resolver, a procurar ajuda, a buscar o socorro. O Senhor, ele avisa, ele antecipa, vai acontecer milagres, mas nessa hora a gente não consegue entender. Muitas das vezes a gente não consegue compreender, a gente se esquece da palavra que foi declarada e começa a se envolver e começa a se distrair com o problema, deixando que tenha mais força o problema do que a solução, do que o milagre, do que a vitória. E o Senhor falou claramente que Lázaro estava morto, mas ele disse antes de falar que Lázaro estava morto, o Senhor ele disse, eu vou lá despertá-lo, eu vou lá resolver esse problema. O Senhor ele anunciou que ainda que Lázaro se encontrasse naquele estado, o Senhor já programou com os seus discípulos, reunindo e avisando a eles, eu vou lá e vou despertar Lázaro dessa situação. E eu quero profetizar no dia de hoje, o Senhor vai despertar do sono dessa situação que você está vivendo, o que o Senhor estava querendo dizer quando o Senhor ele falou, eu vou lá, eu vou despertar, eu vou lá, porque é só um momento, não é para a vida toda. Ainda que Lázaro estava no sepulcro, ainda que Lázaro estava morto, não era uma morte comum como as outras. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo a situação de Lázaro, ainda que grave diante dos olhos dos homens, a situação que Lázaro se encontrava não era uma morte como as outras comuns. Não era uma morte que não haveria um grande milagre, que não haveria uma ressurreição. Jesus estava anunciando, ainda que ele se encontrasse naquele estado, Jesus iria fazer um grande milagre que iria marcar aquela família, que iria marcar a história daquela cidade de Betânia, aquela aldeia de Betânia, iria marcar a vida de Marta e Maria. Sabe o que Jesus está dizendo? Ainda que outras pessoas tenham passado situações
que talvez você está se encontrando e aos olhos daquelas pessoas também não tem solução, porque isso é difícil. Talvez esse tipo de milagre não aconteceu na vida da maioria das pessoas, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Ainda que não tenha acontecido na vida da maioria das pessoas, Deus vai marcar a sua casa com uma nova história. Deus vai marcar a sua vida com uma nova história. Deus vai marcar a vida da tua geração com uma nova história. Arabaia xéria sorecanta arabastui. Eu recebo, eu tomo posse. Se você crê, declare: Deus vai marcar a minha vida. Deus vai marcar uma nova história na minha vida. Jesus Cristo está vindo despertar a minha vida para uma nova história. Deus está indo despertar a tua casa. Deus está indo despertar essa situação para você ver o grande milagre que Deus vai fazer na sua vida, ainda que não é comum para as outras pessoas. Deus vai operar o que é sobrenatural, o incomum na tua vida. Deus vai fazer. Deus vai despertar dessa situação. Deus vai trazer a vida novamente. Deus vai soprar o fôlego de vida novamente. Deus vai levantar, Deus vai erguer. O Senhor, Ele vai encher. Deus vai trazer a luz da vida, porque Ele é a luz do mundo. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Narabaia xéria sorecanta arabastui. Ele é o príncipe da paz. Ele é conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é maravilhoso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai realizar milagres incomuns na nossa vida. Essa campanha profetizando no vale de ossos secos, Deus vai realizar ainda esse ano grandes maravilhas, coisas que aos olhos era impossível de reverter, mas o soprar do fôlego de vida, mas a palavra profética, o poder do Altíssimo vai se apoderar, vai vir à existência o milagre, a vitória, a restituição, a salvação, a glória de Deus. Aravaia xéria sorecanta sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deus não nos chamou para ficar se lamentando, chorando, nem avaliando o problema, nem aumentando o problema. Deus não nos chamou para ficar revendo a situação e achando que não tem como sair daquele lugar. Não, o Senhor chamou eu e você para profetizar, para ser um porta-voz do Senhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você é ungida do Senhor, você é uma escolhida do Senhor, você é um escolhido. Então profetiza, confie, declare e receba e toma posse desse novo tempo, dessa temporada nova profética, vitoriosa do Senhor na sua vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a visualizar o milagre. Visualizar o milagre, a visitação do Altíssimo diante das contrariedades, diante da realidade, ainda que difícil. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele recompensa aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que buscam a face do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Dias de quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas na igreja IEJN, temos culto. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Essa semana, no sábado em específico, nós da Nação Jovem teremos o culto on fire, tá? Nós teremos o culto. Tem o Instagram da Nação Jovem, você pode procurar Nação Jovem Alphaville, Igreja IEJN. Você pode buscar nas redes sociais, lá está o endereço, o horário, tudo certinho. E você vai ser uma alegria te receber lá na igreja, vai ser uma alegria ter você com a gente nessa busca pelo Espírito Santo. E no domingo nós temos culto também às 9 horas da manhã com o profeta Vinícius, a profeta Ariane,
na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Venha cultuar conosco. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.